vamos dar continuidade aqui às leituras do Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, e aqui os Discursos Edificantes de 1847, Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu, o Evangelho dos Sofrimentos, tradução de Álvaro Valls e Elze Hagelung. Então já estamos bem avançados, falta pouco para terminarmos essa leitura dos Discursos Edificantes e continuar fazendo outras leituras aí. São bastante interessantes os repertórios que estão por vir, algumas leituras bastante realmente também edificantes e esclarecedoras, filosóficas, textos místicos e textos dialéticos e incisivos e fulgurantes. E então aqui vamos continuar. Antes que um ser humano comece a empreender algo, quer tenha de agir, quer tenha de sofrer. Então, antes que um ser humano comece a empreender algo, quer tenha de agir, quer tenha de sofrer, primeiro faz uma avaliação para ver se suas ações conseguirá levantar a torre, e até que altura, se sofrendo, terá forças para construir no fundamento, e quão profundamente. Aqui Lucas 14, 28, Grunden, na fundação. Ele ponderar. Ver o peso, do latim é peso, diz o peso, determina o peso. Então, portanto, faz uma avaliação das forças e da relação entre forças e tarefa. Depois, pondera. Ponderar era uma expressão metafórica, mas muito significativa, e tem por isso a vantagem, como toda expressão transposta sempre tem, que como que por uma porta secreta, sim, como que por um repentino passe de mágica, a partir do que há de mais cotidiano, chega-se às mais altas representações, de modo que, quando se fala dos assuntos simples do dia a dia, subitamente descobre-se que ao mesmo tempo se fala do que há de mais alto. O verbo ponderar é formado a partir de ver o peso. O prato da balança diz o peso, ou no prato da balança determina-se o peso. Com efeito, o que vem a ser pesar consiste em fornecer a relação indiferente entre duas grandezas, ou com indiferença indicar esta relação. Assim é com o prato da balança. Ao prato da balança é de todo indiferente qual das duas pesa mais, a balança apenas a indica, e não tem nenhuma predileção por um dos lados ou pelo outro. É justamente isto o que louvamos no prato da balança. E quando este é o caso, dizemos que ele é bom e exato. De outro modo, não podemos falar agora de um prato de balança, pois senão precisaríamos de certo dizer que pesar deste jeito não é nenhuma arte. A arte começa precisamente quando há uma predileção por um ou outro lado. E aquilo que agora interessa, sim, empreguemos mesmo a expressão simples que, porém, é tão significativa, quando o que importa agora é ficar com a língua parada na boca. Manter a língua reta, quieta na boca, uma óbvia alusão à lingueta fiel da balança. Dicionário Aurélio, que deve estar equilibrada na vertical para a balança ser justa. Que, portanto, no prato da balança vê-se o peso, mas o ser humano pondera. Ele faz, portanto, mais do que ver qual é o peso no mesmo sentido do prato da balança, ele sobrepesa. Ele é superior à verificação do peso. Para acima da pesagem, ele escolhe. Por isso pode-se com razão dizer que a palavra sobrepesar, contanto que a gente a mantenha, indica por fim o essencial da natureza humana, sua composição e sua preeminência. Pois para verificar o peso tem de haver duas grandezas, portanto o homem que sobrepesa, apenas para poder pesar, tem de ser composto de tal modo que ele mesmo tenha duas grandezas.
Este é também o caso, ele é composto de temporalidade e eternidade. Temporalidade e eternidade são, no sentido espiritual, grandezas que devem ser ponderadas. Mas para sobrepesar o ser humano, por sua vez, tem de haver ou ter um terceiro em relação às duas grandezas. Esta é a escolha. Ele vê o peso, ele sobrepesa, ele escolhe. Só que jamais pode ocorrer o caso, que bem pode ocorrer com um prato de balança, que este indique a relação como igual, que ambas as grandezas pesem o mesmo tanto. Não, Deus seja louvado. Jamais pode acontecer, pois corretamente entendido, o eterno já tem certa preponderância, e aquele que não quiser compreender isto, propriamente não pode jamais chegar a sobrepesar. Assim sobrepesa um ser humano antes de começar, assim o faz no começo de sua vida. Ele ainda não tem muita experiência, não tem nenhum conhecimento exato para a temporalidade. Tem apenas na representação uma imagem da temporalidade e da eternidade. E ele escolhe entre ambas. Ousaríamos talvez quase dizer com certeza de qualquer ser humano que, para ele, uma vez assim no começo, era-lhe tão evidente que a eternidade teria a preponderância. Sim, isto não lhe seria apenas evidente, mas o comoveria profundamente, emocionaria o mais íntimo dele, e por isso, de certo, tão frequentemente esta primeira escolha deste jovem não ocorre sem lágrimas da interioridade. Entretanto, com isto nada ainda está decidido, pois tão pouco como ajuda a um homem no sentido da indiferença conhecer a relação entre o temporal e o eterno, tampouco é útil para esta primeira escolha se ela não se repete sempre de novo. Talvez ela deva ser repetida sob condições muito modificadas. O jovem se tornou adulto, a vida o oprime, agora ele é, pois vamos nos apressar a partir do mais fácil para tanto mais longamente podermos demorar junto àquilo que este discurso deveria ser, o Evangelho dos Sofrimentos, um sofredor. Então, se é que não desperdiça seu tempo e desbarata sua força em puro sobrepesar, ele aí tem de novamente pesar, pôr-se seriamente de novo a pesar e a sobrepesar. Por mais pesada que seja a temporalidade, isto ele sabe. Tem ela também agora a preponderância da eternidade? Deste modo ele se pergunta, mas pergunta também a outros. Se ele mesmo não desperdiça seu tempo e desbarata sua força em palavrórios com ambas, com uma e com a outra, com seriedade pede todavia conselho a um homem experiente. E Deus seja louvado, tais conselheiros, tais testemunhas se encontram, apesar de tudo, se não entre os vivos, então entre os falecidos, e aí, em primeiríssimo lugar, na Sagrada Escritura. Talvez o sofredor leia ali no apóstolo Paulo estas palavras: pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Segundo aos Coríntios 14:17. Queremos desta vez fazer de tais palavras objeto de edificação, meditando sobre o alegrativo para um sofredor, que consiste em que mesmo quando o sofrimento temporal pesa ao máximo, ainda assim a felicidade da eternidade tem a preponderância. Antes, porém, de passarmos a examinar mais de perto a palavra do apóstolo, temos de fazer uma única observação que, de fato, parece supérflua na medida em que o seu enunciado segue totalmente de si mesmo, mas que, contudo, talvez em consideração ao que a experiência nos ensina sobre a vida dos humanos, de certo merece ser destacado. Com efeito, segue totalmente de si mesmo que, se deve haver algum sentido neste discurso, um homem precisa persuadir-se de que, mesmo quando o sofrimento temporal pesa ao máximo, a felicidade da eternidade tem todavia a preponderância. Aí ele tem de pesar baseado nela,
ele tem de, em verdade, vigiar que o contrapeso da eternidade seja levado a sério na consideração. Sim, isto é de todo evidente, e se acaso também fosse totalmente evidente que todo homem o faria, então todo homem poderia afinal estar persuadido de que a felicidade da eternidade terá a preponderância. Pois basta que este pensamento entre seriamente na balança e, por certo, terá a preponderância. Mas quão raramente acontece, quiçá, que um homem pese assim corretamente. E não obstante, no mundo sempre de novo, sai dia e entra dia, da manhã à noite só se fala de sobrepesar e sobrepesar, e contudo, o que vale é que aquele que não tem continuamente a representação da eternidade como a grandeza do segundo prato da balança, não sobrepesa nada, ele nem consegue sobrepesar. Pois sobrepesar algo de temporal oposto a outra coisa temporal, quando o eterno está excluído, não é sobrepesar, é ser feito de bobo, é perder seu tempo e desperdiçar a felicidade, sendo feito de bobo com as infantilidades da vida. Outra vez se mostra aqui quanta coisa há na simples palavra sobrepesar. O significado fundamental do sobrepesar humano está no ponderar entre o temporal e o eterno. Em qualquer outro sobrepesar humano, este significado fundamental tem de estar presente, senão o sobrepesar, apesar de toda labuta e presunção cheia de si, será sem fundamento e fútil. Mas agora será que de verdade os homens vivem de tal maneira que tomam sempre em consideração seriamente o pensamento da eternidade? Há uma labuta, um afanoso trabalhar para e um falar com afã sobre as necessidades da vida, uma labuta que parece ter olvidado completamente o que é o necessário. Mas se tu entrares em contato com estes homens laboriosos, aí só ouvirás falar de ponderação e ponderação, embora eles tenham esquecido completamente o significado fundamental de ponderar. E o mais afortunado ao mais favorecido, a temporalidade convence e enfeitiça com a maior facilidade, de modo que lhe parece que as coisas estão tão bem para ele que nem precisa de mais nada. Ou, se não obstante lhe parece que as coisas não estão tão bem, então está tão enfeitiçado pela temporalidade que simplesmente nem lhe ocorre procurar o motivo no seu lugar correto. Mas se entrares em contato com um tipo destes, então também o ouvirás falar só de ponderar e ponderar, embora tu facilmente te assegures de quão totalmente ele esqueceu o significado fundamental. Ai, deste modo vivem talvez muitos, contudo eles se chamam de cristãos, embora o que jaz decisivamente como fundamento para todo o cristianismo seja justamente aquele significado fundamental do ponderar. Muitos vivem talvez assim enganados pela temporalidade. Deixem-me esclarecer esta situação com uma imagem simples. Quando o abonado numa noite escura, mais estrelada, viaja confortavelmente em seu carro e tem lanternas acesas, sim, é seguro para ele, não tem nenhuma dificuldade. Ele mesmo conduz a iluminação consigo e na proximidade ao redor dele não é escuro. Mas justamente porque tem lanternas acesas e uma forte luz próxima dele, justamente por isto ele simplesmente não consegue enxergar as estrelas. Suas luzes escurecem as estrelas, as quais o pobre camponês, que anda sem lanternas, pode gloriosamente ver na noite escura, e contudo estrelada. Assim vivem os enganados pela temporalidade, ou eles têm, ocupados com as necessidades da vida, labuta demais para obter a vista, ou os de fortuna e dias prósperos têm como que lanternas acesas. Ao redor e próximo deles tudo tão seguro, tão iluminado, tão confortável, carecem porém da visão, a visão para as estrelas. Todavia, tais homens estão de certo enganados eles mesmos, mas por outro lado não têm o propósito de querer enganar outros com orientação cega ou ofuscante.
pois este ofuscante clarão da temporalidade é sempre tão perigoso como a orientação cega no caminho da escuridão. Entretanto, também há aqueles que, descaradamente enganados por si mesmos, querem descaradamente ensinar aos homens o mesmo. Querem abolir totalmente esta representação da eternidade e da felicidade da eternidade. Querem ensinar os homens com todo tipo de sagazes invenções da comodidade a obter o máximo possível de claridade ao redor deles na temporalidade, de modo que assim simplesmente não se consiga mais ver a eternidade. Ou se nem quiserem abolir por completo a representação da eternidade e da felicidade da eternidade, querem todavia de tal modo rebaixá-la a ponto de não ficar nenhuma diferença eterna. Sim, pode haver algo de mais sem sentido entre o temporal e o eterno. Qual diferença pode restar então? Parece irrefutável que, assim como entre um homem e um animal há a diferença da humanidade, assim deve haver uma diferença eterna entre o temporal e o eterno. Ou deveria talvez ser a diferença a de que elas não seriam diferentes. Ou poderá a eternidade, em toda a eternidade, ter alguma outra diferença em relação ao temporal que não seja a da eternidade? Tais falsos mestres não se pode chamar de certo de fariseus, mas o que é afinal o pior? Ou bem um fariseu que indica com exatidão o caminho correto, mas por certo não percorre ele mesmo? Um fariseu, segundo cujas palavras eu posso, portanto, tranquilamente orientar-me e agir, enquanto deixo para Deus aquilo que jamais me compete, julgar o hipócrita, ou bem um assim chamado sincero guia do caminho, que por certo anda com a gente pelo mesmo caminho que recomenda aos outros, mas que, note-se, altera o caminho e ele mesmo anda junto pelo recomendado caminho da perdição. E agora o sofredor. Se ele não atenta para que esta representação da eternidade e da felicidade da eternidade seja tomada em consideração com seriedade, se ele, quando pesa a carga do sofrimento, simplesmente não pesa baseado na felicidade, que milagre então que o sofrimento da temporalidade prepondere, que milagre que eu ache pesado, terrivelmente pesado. Ai, quando a eternidade for pesá-lo, ela o achará demasiado leve. Pois afinal, quanto mais pesado um homem se tornar deste modo, tanto mais perto estará de a eternidade achá-lo demasiado leve. Ou se o sofredor, todavia, uma única vez tomar este pensamento da eternidade, por assim dizer, em suas mãos e pesar com ele, mas achar que este não tem um grande peso, que milagre então que o sofrimento temporal pese ao máximo. E se deste modo o sofredor no instante seguinte tornar a jogar fora e com indiferença aquele pensamento da eternidade, que milagre então que ache o sofrimento ainda mais pesado, pesado até o desespero, quando o sofrimento não apenas pressiona, mas ele também pressiona junto com o pensamento arrogante de que ele mesmo estaria abandonado por Deus, porque ele mesmo deixou escapar o eterno. Ai, que milagre se um tal sofredor no final procurar a derradeira saída do desespero e quiser dar um fim a este tormento, ao dar início a aquilo que espera por ele na eternidade. Após esta triste observação, passemos a meditar sobre a palavra do apóstolo lida anteriormente. Paulo era, afinal de certo, um homem que entendia de pesar e sobrepesar. Em verdade, se não se achou engano na boca de Cristo, tampouco de jeito nenhum um peso falso no apóstolo. A nossa presente tribulação, após esta triste observação, passemos a meditar sobre a palavra do apóstolo lida anteriormente. Paulo era, afinal de certo, um homem que entendia de pesar e sobrepesar. Em verdade, se não se achou engano na boca de Cristo, tampouco de jeito nenhum um peso falso no apóstolo. A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Portanto, a tribulação proporciona um peso eterno de glória acima de qualquer medida.
Mas se a tribulação a todo instante e, portanto, também quando o sofrimento temporal pesa ao máximo, proporciona tal peso de glória, então a bem-aventurança tem, afinal, preponderância. Com efeito, o que proporciona algo, o meio com o qual se obtém algo é, de acordo com a razão, inferior, e o fim visado é o superior. Este é um pensamento tão fácil de entender, tão comumente admitido e, contudo, tão profundamente fundamentado, que vemos como a coisa mais triste, a mais abominável confusão que um homem inverta a relação e transforme em meio aquilo que em si mesmo é o fim, faça, por exemplo, da verdade um meio a serviço da cobiça e da ambição ou de outras paixões ruins. A ordem moral das coisas, que se ocupa com aquilo que é em si e por si o fim, ensina que o meio está abaixo do fim. Sim, mesmo quando o fim visado é algo de terreno e outra coisa terrena é o meio. Mesmo assim, na relação, o meio é inferior ao fim, embora num outro sentido o fim e o meio sejam igualmente pequenos, pois ambos são terrenos. Assim, quando alguém adquire por seu dinheiro um ou outro bem terreno, considera então as quantias investidas como inferiores ao bem que obteve graças a elas, enquanto que talvez um outro momento considere os valores de dinheiro como o fim e outro bem terreno como o meio e como o inferior, graças ao qual ele obtém para si as quantias de dinheiro. Porém, um peso eterno de glória, de grandeza acima de qualquer medida, não é nenhum bem terreno. Este fim não pode ser casualmente o superior e o meio o inferior. A relação não pode de jeito nenhum inverter-se, de modo que este bem uma vez seja o fim e então numa outra vez seja o meio com o qual se adquire um outro bem. Este fim é superior infinitamente, é o fim em si e por si. Se então o sofrimento proporciona este bem, então a felicidade tem, bem simples e diretamente, preponderância, mesmo quando o sofrimento pesa ao máximo. Aquele bem é tão infinitamente superior ao meio que até no instante mais penoso do sofrimento a consciência de que ele proporciona um peso eterno de glória acima de toda medida dá preponderância à felicidade. Quem não quiser compreendê-lo e não quiser crer nisto, carregará a própria culpa, deixará no instante mais pesado do sofrimento que se extinga esta consciência, a consciência do que o sofrimento proporciona. Pois quando é que o sofrimento temporal pesa de certo de modo mais terrível sobre um ser humano? Não será quando lhe parece que este não tem nenhum significado, nada proporciona ou conquista? Não será quando o sofrimento, como se exprime o impaciente, é sem sentido e sem propósito? Reclama acaso aquele que quer lutar numa competição? Queixa-se ele se por acaso a preparação lhe custa tanto esforço? Queixa-se ele se isto está ligado ao maior sofrimento, à maior dor? E por que é que não se queixa? Porque ele, que todavia corre rumo ao incerto, compreende ou acha que compreende que este sofrimento lhe proporciona o prêmio da vitória. Justamente quando o esforço é o maior de todos e o mais cheio de dores, então ele se põe ereto como homem graças ao pensamento do prêmio e de que justamente este sofrimento servirá para lhe proporcionar. Quão grandes sofrimentos não suporta um ser humano quando compreende que graças a isto obtém seu sustento, ou honra, riqueza, a recompensa do amor ou qualquer outra coisa que queiramos nomear. Mas a questão é que aqui o entendimento temporal ainda basta, ou o homem acha, contudo, que este lhe basta. O homem compreende, ou ao menos acha que compreende, que o sofrimento lhe proporciona o desejado. Ai, este desejado, este é tão infinitamente inferior a um peso eterno de glória, de grandeza acima de qualquer medida. Quando, ao contrário, o sofrimento encerra um ser humano de modo que seu entendimento não quer ter mais nada a ver com este sofrimento, porque o entendimento não consegue captar o que este sofrimento poderia lhe proporcionar, quando o sofredor não pode entender nada daquele discurso obscuro, nem a razão do sofrimento,
nem seu propósito, nem porque ele, antes que os outros, deva ser alcançado deste modo, nem para que isto lhe poderia ser proveitoso. E ele agora que se sente impotente, que não consegue afastar de si o sofrimento, afasta de si revoltado a fé, não quer crer que o sofrimento lhe proporciona algo. De fato, aí talvez a felicidade não possa ter preponderância, dado que está deixada totalmente de fora. Se o sofredor, em vez disso, mantém firmemente o que o entendimento talvez não possa entender, mas a fé, pelo contrário, mantém que o sofrimento proporciona um peso grande e eterno de glória. Aí a felicidade tem preponderância. Aí o sofredor aguenta não apenas o sofrimento, mas compreende que este sofrimento proporciona algo, dá a perseverança da temporalidade. Mas a fé contra o entendimento de que o sofrimento, que parece pura maldade e inútil estafa, proporcione um grande, eterno peso de glória, dá a perseverança da eternidade. Enquanto às vezes um sofredor acha suportável a tribulação em que está posto, mas preocupado teme que, porém, no próximo instante pudesse tornar-se insuportável, a qualquer sofredor está aberto o acesso a uma outra espécie de segurança, diferente daquela enganosa, que enganosamente constrói em cima de uma probabilidade humana, ou seja, a garantia de querer crer que o mais pesado dos sofrimentos proporciona um peso eterno de glória, de grandeza acima de toda medida. Portanto, mesmo quando o sofrimento temporal é o mais pesado de todos, a felicidade tem ainda assim preponderância. Em que sentido o apóstolo diz que o sofrimento proporciona aquela glória? É algo que não queremos aqui analisar mais a fundo. Isto não interessa ao objeto deste discurso. Lembrado seja apenas que isto de maneira alguma pode ser no sentido do merecimento, pois aí teria de poder entender-se que o sofrimento proporciona a felicidade, e por sua vez teria de poder entender-se a felicidade, uma vez que se poderia entender que era merecida, mas justo neste caso não se poderia falar de uma felicidade eterna, pois a felicidade eterna só pode ser crida, e justamente por isso não pode de maneira nenhuma ser merecida. Contudo, não queremos perseguir esta análise mais de perto, porém o que se mantém firme é que o sofrimento proporciona um peso eterno de glória, de grandeza acima de toda medida. Portanto, a felicidade tem preponderância. Nossa tribulação, que é momentânea e ligeira, proporciona. Mas se a tribulação é momentânea e ligeira, então está bem claro que a felicidade tem preponderância. Não é preciso acrescentar nenhuma palavra, pois uma tribulação momentânea e ligeira, que ainda nos brinda com um peso eterno de glória, é claro que não pode ser confrontada na balança. Sim, é claro, antes se teria de dizer que nada pode contrabalançar este grande peso de glória. Isto, de certo, até o mais impaciente sofredor concederá, mas ao mesmo tempo achará que com isto nada fica provado, muito menos sobre o sofrimento dele, pois seu sofrimento, este está muito longe de ser momentâneo e ligeiro, ele é justamente indescritivelmente pesado e duradouro. Se assim fosse, o discurso teria chegado a um grave embaraço. Mas não, de modo algum, há ainda um contexto especial relacionado à palavra apostólica. Nossa tribulação, que é momentânea e ligeira, E já procurei analisar em outra ocasião o que é conhecido de todos, com que ênfase da verdade o apóstolo Paulo pode ser chamado alguém que foi provado em quase todos os sofrimentos humanos até o extremo. Com que ênfase da verdade o apóstolo Paulo pode ser chamado alguém que foi provado em quase todos os sofrimentos humanos até o extremo. Aqui devo expressar-me com bravidade, e nesta situação não sei dizer nada de mais significativo do que o seguinte: Paulo não era um homem mimado. O impaciente não pode deixar-se enganar pelo brilho,
em acreditar que é um moço felizardo que fala sobre um bocadinho de tribulação de meia hora. O sentido da palavra apostólica não é, pois, bem literal, porém, ao contrário, é o seguinte: crendo eu espero um tal peso eterno de glória, de grandeza incomensurável. Para mim, a felicidade da eternidade é um tal bem que eu, em comparação com este, chamo 30 anos de todos os tipos de sofrimentos uma tribulação momentânea e ligeira. Próximo, presente, próximo, apostos. Vê, esta é uma fala apostólica, pois ouve-se por aí muita louvação insossa sobre a felicidade da eternidade, que em expressão pomposa e descrição sentimental quer enganar os sentidos com farsas. De tais coisas um apóstolo nada entende, mas compreende que o melhor de todos os discursos laudatórios sobre a felicidade eterna está em dizer que ela é um tal bem que o orador, quando leva em consideração, denomina tais sofrimentos uma tribulação momentânea e ligeira. Portanto, é a comparação que faz com que 30 anos de sofrimento sejam uma tribulação que é momentânea e ligeira. Mas comparar também é pesar. Só que a comparação não pesa de tal modo que as duas grandezas se sustentem bem afastadas uma da outra. Pelo contrário, ela aproxima tanto as duas que a presença da bem-aventurança altera a expressão sobre a tribulação. Porque o pensamento da bem-aventurança está presente, porque a bem-aventurança está a postos. É por isso que o apóstolo fala deste modo da tribulação. Mas isto está, afinal, totalmente em ordem. Não faz a presença de um rei que se fale inteiramente diferente do que em outras ocasiões sobre a mesma coisa? Uma contrariedade que em outro caso deixaria a gente desgostoso e faria resmungar sobre ela em nossos aposentos. Dela, na presença do rei, a gente diz: Vossa Majestade, isto é uma insignificância. Na presença do amado ou da amada, a gente fala diferente do que em outras ocasiões sobre a mesma coisa. O que perturbaria alguém no trato diário sobre isso? Na presença do amado ou da amada, a gente diz: ó, querida, querido, isto é uma coisinha de nada. E alterar assim seu discurso e, acima de tudo, seu espírito, nós o chamamos reverência de súbito ante a majestade do rei. Chamamos celebração do amor em relação a amado ou ao amado. Nós o chamamos solenidade em relação ao que há de mais elevado, e nas situações menores chamamos cortesia. Cortesia consiste em, do começo ao fim, prestar atenção ao fato de que alguém está presente e à questão de quem é que está presente. Mas a felicidade da eternidade é quando se apresenta no pensamento dela. Ai, quantas vezes não ocorre, para nem o dizer de modo mais duro, que um sofredor seja tão mal educado a ponto de não prestar atenção a ela, fazer como se ela não estivesse presente. Pois no pensamento ela pode, sim, estar presente o tempo todo. Mas assim a bem-aventurança tem preponderância. O sofredor que se aplica a falar a linguagem da corte celestial compreende que ela tem preponderância. Lutero disse em algum lugar que um cristão tem de trazer a vestimenta palaciana da cruz. Mas será que então não deveria estar exercitado e exercitar-se para conseguir falar do fundo do coração a linguagem da corte celestial? Pois, como foi dito, verbosamente derramar palavras sobre a glória da bem-aventurança é discurso vaidoso e tolo. Mas com os lábios como que apertados, em vez de falar diretamente de felicidade, mostrar, com outro modo de falar sobre as tribulações de sua vida, que se fala da felicidade. Isto é a linguagem da corte. Mas esta só se fala do fundo do coração, pois esta linguagem da corte celestial não contém nenhuma inverdade. Tal como se fala, aliás com razão, sobre a inverdade lisonjeira da linguagem palaciana. Não se trata de um modo de falar, como em geral na linguagem cortesã. Oh, não! Trata-se única e exclusivamente de um modo de pensar. Por isso é totalmente verdadeiro no sentido literal o que o apóstolo diz.
Esta nossa tribulação é momentânea e ligeira. Ou será que 70 anos são uma eternidade? Será que 70 anos não são justamente um tempo curto frente a uma eternidade? E não será leve, ligeira, quando aí se carrega ao mesmo tempo a expectativa do grande peso de glória, ainda que só seja leve precisamente enquanto o grande peso a torna leve? Não será leve a tribulação. O que será que pesa o sofrimento mais pesado de todos, frente a uma glória de peso eterno? Pois aqui não se pergunta quanto pesa o sofrimento mais pesado de todos, mas sim quanto ele pesa na balança confrontado a um peso eterno de glória. Portanto, a bem-aventurança tem a preponderância, e só se requer fidelidade a esta representação da felicidade da eternidade para entender que ela tem preponderância. Para a qualquer tempo e em qualquer sofrimento falar inalteradamente a respeito do eternamente inalterado. Tão logo a expressão se altera, então não é a bem-aventurança que se alterou, mas sim o sofredor. Vê bem aquele que só quer servir a uma causa enquanto esta lhe serve, sua expressão está submetida a muitas alterações. E aquele que só quer amar uma jovem enquanto esta lhe servir, sua expressão se muda na vicissitude. Um tal sujeito de mente dúbia comenta, uma vez, falsamente, que tem a honra de servir esta causa, e outra vez, insidiosamente, não quer ter a vergonha de servi-la. Comenta lisonjeiramente uma vez que tem a honra de ser amado, outra vez nega descaradamente esta vergonha. Mas este que humilde e entusiasticamente tem uma causa que ele ama, este compreende que inalteradamente é a mesma coisa que ele tem a honra de servir. Não só não abandona a causa, não somente sofre tudo por ela, não, ele compreende que tem a honra de sofrer por esta mesma causa. Este jamais esquece o que o entusiasmo compreende, que é uma relação de honra o que ele tem com a causa, e que a questão, se ele vence ou se ele sofre, nada tem a ver com esta relação. A relação permanece inalterada, ele tem a honra de vencer a serviço desta causa. Ou ele tem a honra de sofrer a serviço desta causa. Ou acaso não será o cortesão fiel magnânimo aquele que segue um imperador derrubado no exílio e, quando a majestade imperial traja as vestes da pobreza, mesmo assim com a mesma submissão e homenagem como outrora nos salões do palácio, diz, Vossa Majestade, pois não tinha reconhecido rasteiro um imperador pela púrpura, e por isto magnanimamente pode reconhecê-lo nos andrajos. E assim também com aquele bem que é a felicidade da eternidade. Fidelidade consiste em que se pense e fale de um só modo enquanto tudo se altera, em que não se venha a falar nos dias favoráveis da temporalidade de modo insinuante em altos tons sobre aquele bem, e infiel contra o eterno e traidoramente contra si mesmo altere-se a linguagem no dia do sofrimento. Ai, pois aqui está a diferença que entristeceria o imperador se o cortesão se alterasse. Mas ninguém imagine que a felicidade da eternidade sofra por um ser humano. Infiel contra ela, tornar-se traidor de si mesmo. Portanto, se a vida de um homem quase desconhece as contrariedades, ora, pois, só há uma coisa a dizer sobre a felicidade celestial. Mas se ele foi provado em todo tipo de sofrimentos, outra vez só há uma coisa a dizer, pois este bem permanece inalterado e não é alterado com o sofrimento, mas ao contrário muda o mais pesado do sofrimento em uma tribulação que é momentânea e ligeira. Não é isto ter a preponderância, sim, não é isto ter de tal modo a preponderância, que o sofrimento propriamente nem possa ser pesado junto nos pratos da balança com o peso eterno da glória, porque de fato não é preciso um grande peso de felicidade da eternidade, mas uma parcela mínima dela já constitui um peso grande e eterno. E também isto está incluído na palavra apostólica. Nossa tribulação quer dizer nossa tribulação temporal, que é momentânea e ligeira, proporciona um peso eterno.
Mas deste modo a bem-aventurança não apenas tem afinal preponderância, mas sim a relação é tal que as duas grandezas não podem ser pesadas uma com a outra. Vamos nos entender direito. Disse proverbialmente que uma libra de ouro e uma libra de pluma têm o mesmo tanto de peso. E isto afinal também é verdade, mas a gente acrescenta de certo também que num outro e mais importante sentido, estas duas grandezas não podem ser pesadas junto. E por que não? Porque o prato da balança não consegue indicar que uma libra é ouro e a outra libra é pluma. Portanto, porque o ouro tem um valor peculiar que torna o pesar direto de ouro e pluma um com o outro sem sentido. Assim também com as duas grandezas aqui indicadas. A diferença não é entre a bem-aventurança e o sofrimento, mas sim entre felicidade eterna e sofrimento temporal. A relação é esta desproporção, e que se trata de uma desproporção mostra-se mais nitidamente nisto, que a relação entre felicidade temporal e bem-aventurança eterna constitui a mesma desproporção, que a felicidade temporal há de ser contada como não valendo nada frente à bem-aventurança eterna. E assim também, bem do mesmo modo, o sofrimento temporal. Sofrimento temporal e bem-aventurança eternas não são apenas heterogêneos no sentido da essencialidade, como ouro e pluma, mas heterogêneo no sentido da infinita essencialidade. A mínima parcela da bem-aventurança eterna pesa infinitamente mais do que o mais longo dos sofrimentos temporais. Oh, quão indescritível a alegria, de grandeza acima de toda medida! Que um sofredor pudesse mesmo entendê-la, pudesse crer nela, pudesse compreender que mesmo quando o sofrimento temporal pesa ao máximo, a bem-aventurança tem, contudo, a preponderância. Em que o sofredor ponderasse, contudo, corretamente, sim, ainda mais, de modo que ele não apenas não afundasse sob o peso do sofrimento, mas antes se rendesse sob a preponderância da bem-aventurança. De modo que, no pressentimento desta bem-aventurança, ele, por assim dizer, despedaça o prato da balança e diz: aqui nem dá para falar em comparar pesos. Mas quão raramente se encontra um tal sofredor, como não é tudo bem diferente no mundo. Nós o dizemos não para estorvar o alegrativo, que é o objeto deste discurso. Nós o dizemos, afinal, justamente para, se possível, estorvar a tristeza que é o estado em que se encontram homens demais. Quantos não vivem, afinal, de um jeito que, no sentido da irreflexão, concedem que a bem-aventurança tem a preponderância, no sentido da irreflexão, concedem que uma felicidade eterna é uma grandeza heterogênea ao temporal, isto é, eles deixam este pensamento abandonado, deixam que tenha lá o seu valor, eles simplesmente não se ocupam com ele. Tão heterogênea com as metas temporais de suas vidas tornou-se para eles a felicidade da eternidade. Vivem numa indolente fantasia de que nós todos juntos talvez nos tornemos bem-aventurados. Tão heterogênea tornou-se a bem-aventurança para eles. Que alteração! Se algum dia talvez as coisas fossem tais que o mais pesado dos sofrimentos que perdurasse numa longa vida parecesse como nada contando frente a uma bem-aventurança da eternidade. Bem-aventurança. Se algum dia fosse afinal assim que aquele que não apenas corajosamente andasse por todos os perigos da temporalidade, mas tão corajosamente que quase nem ao menos quisesse reconhecê-los como perigos, que ele, com temor e tremor, preparasse o caminho para a causa de sua bem-aventurança. E o que é que não se perdeu afinal com esta alteração? Pois o que é que tornava os romanos tão corajosos na batalha? Que outra coisa, senão que eles tinham aprendido a temer coisas piores do que a morte. Mas o que é que tornava o crente de modo bem diferente mais corajoso nos perigos da vida terrestre do que qualquer romano? Que outra coisa senão que ele conhecia um perigo maior, mas também uma bem-aventurança eterna. E o que torna a nossa geração tão temerosa
mesmo nos perigos da vida terrena, que outra coisa senão que ela não conhece o perigo supremo. E qual é, talvez, a maior culpa desta geração? Qual outra senão a de que ela não atenta para a bem-aventurança da eternidade? Mas será que os homens conseguirão evitar o castigo? Não diz a Escritura, como escaparão do castigo se negligenciam uma tão grande bem-aventurança? Contudo, o propósito deste discurso não é de maneira alguma julgar, apenas deseja que as pessoas julguem diferente. Este discurso quer apenas anunciar o evangelho dos sofrimentos, que o orador em verdade não inventou ele mesmo, que ele nem mesmo acha ter algum mérito por anunciar, pois para tanto este é alegrativo demais. Pode-se quiçá ter mérito por anunciar esta ou aquela verdade temporal, mas a verdade da eternidade e a alegria da bem-aventurança são alegradores demais para que possa haver lugar para fazer o miserável cálculo do mérito. Se uma pessoa em total sacrifício de si, nos mais pesados sofrimentos, mantém-se ininterruptamente anunciando esta alegria, ela não tem mesmo assim nenhum mérito, pois o alegrativo está justamente em que, mesmo quando o sofrimento temporal pesa ao máximo, mesmo aí a bem-aventurança tem a preponderância. Uma verdade temporal tem de se conformar em ter uma contagem com seus anunciantes, mas a bem-aventurança da eternidade possui uma quitação geral que torna impensável a conta corrente, pois mesmo quando o sofrimento pesa ao máximo, a bem-aventurança tem ainda assim a preponderância. Discursos edificantes. Que fantástico. Uma verdade temporal tem de se conformar em ter uma contagem com seus anunciantes, mas a bem-aventurança da eternidade possui uma quitação geral que torna impensável a conta corrente, pois mesmo quando o sofrimento pesa ao máximo, a bem-aventurança tem ainda assim a preponderância. Muito bem, aí falta pouco para terminar aqui os discursos edificantes e vamos dar prosseguimento aí.